E a aula de hoje é sobre regra básica da exegese. Vai aprender aqui uma regra primordial, que sem essa não adianta fazer mais nada dentro de Bíblia, porque aí você vai se enrolar todinho. Segundo a regra básica da exegese, só se deve ensinar para a igreja como normativo, como um padrão, como um imperativo, aquilo que estiver explícito e claro no texto sagrado. Não existe esse negócio de você, ao se deparar com o texto, buscar enigmas, significados ocultos, espirituais, entre aspas, no texto bíblico, porque tem gente que vai pegar a Bíblia e tem esse hábito, né? Por exemplo, a Arca de Noé representa Cristo. Subir no monte, olha só, representa a intimidade com Deus. O Santo Monte, o fogo, uau, representa a presença da purificação de Deus. O vento representa a ação invisível de Deus. Agora eu sei o que esse texto diz. O deserto representa o Egito, que representa o sofrimento humano. A oração de desligamento dos ancestrais. Agora já sei o que significa. Eu vou levar meu bebê ali para o líder fazer uma oração e assim ele estará totalmente desligado dos pecados de seus ancestrais. Então tem muita gente que vai pegar o texto bíblico e vai procurar esses significados ocultos. Eles acreditam nisso, que o texto está ali como um mapa e você tem que, aliás, está ali como um quebra-cabeça e que montando você vai descobrir novas revelações, o que é totalmente contraditório com a revelação de Jesus Cristo. Porque, como eu disse no início, para você trazer como um normativo, como um imperativo, como uma ordem, um mandamento aplicável para a igreja atual, o texto tem que estar claro. Se eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu devo encontrar textos que falem literalmente que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se eu creio que Jesus é Deus, eu devo encontrar textos claros que falem sobre isso. Se eu creio que Jesus vai voltar um dia, eu tenho que encontrar textos claros, objetivos e literais que falem também que Jesus vai voltar um dia. Não tem isso de eu procurar sentidos obscuros dentro do texto bíblico. Ora, isto é um método alegórico, é a alegoria praticada pelos egípcios, que a Igreja Católica Apostólica Romana pegou, que a Igreja Presbiteriana também pegou um pouco, que hoje os nossos irmãos pentecostais também pegam para si. Não todos, tá, pessoal? Por favor, por favor. A exegese não, a exegese vai utilizar não um método alegórico, de uma espiritualização do texto, de busca por novas revelações. A exegese vai descobrir aquilo que já está revelado, aquilo que o texto já fala há milhares de anos. E quando você coloca o texto para falar o que ele quer falar de fato, não tem mais nada a ser acrescentado, porque Jesus Cristo, ele é a revelação máxima de Deus. Porque Deus, outra hora, ele falou de várias formas, pelos pais, pelos profetas, mas hoje ele fala única e exclusivamente por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo, pelo qual já está revelado. O sacrifício dele na cruz foi suficiente. Então, reforçando essa ideia de que, para que você possa aplicar algo para a igreja hoje, tem que estar claro no texto. Veja só, se eu digo que a Bíblia é inspirada, essa afirmação vem de onde? Vem da minha própria descoberta de um texto bíblico ali que o Espírito Santo me revelou? Não, o próprio texto diz isso. Lá em 2 Timóteo 3,16, parte A, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Só isso. Quando eu digo que eu não devo ir além do que está escrito, é algo que eu estou falando da minha cabeça? Não, está escrito em 1 Coríntios 4,6, que diz: irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vós, para que, por nosso exemplo, aprendais
o seguinte: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então você não deve ir além do texto bíblico. Tá claro, tá muito claro aqui. Paulo está escrevendo para a soberba igreja de Corinto, a narcisista igreja de Corinto, a carnal igreja de Corinto que buscava revelações, mas estava deixando o essencial. E é justamente o que muitos cristãos têm feito hoje, tá? Terceiro argumento. Quando eu digo que eu devo evitar interpretações subjetivas, pessoais, isso é algo que está vindo da minha cabeça? Não. 2 Pedro 1,20 está dizendo: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. É isto mesmo. Se alguém chegar para você dizendo o seguinte: eu tenho uma palavra para você, eu sonhei com você, eu quero te revelar algo. Cuidado. Tenha muito cuidado. Eu não estou dizendo que curas não existem. Não estou dizendo isso. Tá? Deus pode agir da forma que Ele quiser. Ok? Eu não estou engessando Deus. Muito pelo contrário. Tem pessoas que acreditam que Deus só age assim através de revelações novas, de curas. Essas pessoas que engessam a Deus, porque na sua grande maioria elas não estão nem um pouco preocupadas com exegese, não estão nem um pouco preocupadas com estudo bíblico. É o problema dos polos, não é? Um é letra demais, o outro é espiritual demais. Enquanto que um pensa amar a Bíblia, na verdade, não passa de um estudioso. O outro, enquanto pensa ser alguém espiritual, não passa de um místico que bebe de pentecostais americanos que também beberam da cultura africana. Nada contra a cultura africana em si. Então, perceba que esses textos que eu li, eles vão mostrar que o ensino normativo deve estar ancorado naquilo que é claro, direto e textual. Agora eu quero trazer exemplos que violam e tensionam essa regra, que vão causar tensão ou até divisão. Vai ter gente chegando para você e dizendo o seguinte: existem apóstolos hoje. Existem. Você sabia disso? E sabe por quê? Na igreja de Atos, os discípulos que caminharam com os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, tinham o mesmo ofício deles, faziam a mesma coisa. Curavam, pregavam, profetizavam e abriam igrejas. Isto é ofício apostólico. Ué, como é que fica isso? Se você olhar sobre a ótica humana, uma certa lógica até, eu digo, parece fazer sentido. Parece que Tito e Silas foram apóstolos, porque eles profetizavam, pregavam o evangelho, abriam igrejas e etc. Alguns curavam, porém isso não tem nenhuma sustentação bíblica. Lembra da regra? Para que eu possa ensinar algo para a igreja hoje como mandamento, tanto para fazer quanto para crer, tem que estar claro no texto bíblico. Você não vai encontrar nenhum versículo que afirme que Tito, Silas, Apolo e etc. eram apóstolos. Viu como que fica mais fácil essa regra? Você acaba discernindo melhor as seitas, as heresias, através deste método. Tito nunca é chamado diretamente de apóstolo no Novo Testamento, especificamente na carta de Atos. Silas é chamado de profeta em Atos 15:32, mas não de apóstolo. Portanto, o que podemos concluir é que não existem apóstolos hoje. E também muitas pessoas se preocupam com títulos, né? Apóstolo significa enviado. Quer se chamar de apóstolo? Se chama de enviado ou então de missionário. Para com essa soberba, tá bom? Apóstolos só foram os que o Senhor Jesus escolheu. Tem que ser do dedo dele, não no seu. Segunda falácia: todo pastor tem que ter 12 subordinados. Isso aqui não é uma ideia ampla, tá? Alguns pensam assim. Todo pastor tem que ter 12 subordinados, por quê? Porque Jesus Cristo designou 12 apóstolos. Mas onde é que está isso no Novo Testamento? Como mandamento, como imperativo, normativo para a igreja? Não tem, você não vai ter, tá? Não tem nada sobre isso. O que você vai ter é um uso indevido de exemplo histórico como norma. Vamos pegar a história
e transfigurá-la em norma. E não tem nenhuma base bíblica. Terceira falácia: o óleo sempre representa o Espírito Santo. Outra falácia, porque Tiago 5,14, embora ele mencione o uso de óleo para aqueles crentes, que eram muitos deles judeus, e os judeus tinham esse hábito, né? Vamos olhar o público também. Lembra lá da primeira aula do telefone? Você tem que saber quem é que está do outro lado, quem era o público. Se você analisar apenas o autor, vai dar ruim. Então, embora ele mencione o uso de óleo, ele não estabelece isso como uma regra universal. Então, pessoal, quando a Bíblia fala de madeira da arca, é só uma madeira, não tem nada além disso. Quando ele fala de betume, é só um betume que ajudou ali para se firmar a arca. Quando fala de monte, é só um monte. A intimidade com Deus você pode buscar na sua casa, no seu quarto, ou no monte também. Nem no altar de Gerizim ou no templo de Jerusalém você vai adorar a Deus. Deus é espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acabou esse negócio de geografia santa. Se você colocar geografia santa como algo normativo para a igreja, eu te recomendo a voltar para Jerusalém. Vá para Jerusalém. E somente no templo de Jerusalém você podia adorar a Deus no Antigo Testamento. E vai lá que nem templo tem direito. Quando a Bíblia fala de água, é só água. Quando fala de fogo, é só fogo. Vento, é só vento. Deserto, é só deserto. A oração de desligamento dos ancestrais, onde criancinhas recém-nascidas são levadas ao altar pelos seus pais para receberem uma oração de desligamento espiritual, hereditário, de uma maldição geracional dos seus ancestrais. E aí, com isso, há um corte, uma ruptura, ela está totalmente desligada de seus ancestrais. Quando, na verdade, você não tem nenhum texto bíblico explícito, objetivo, claro, imperativo, normativo, que autentifique tal prática. Perceba como fica muito mais fácil quando nós nos recorremos à regra básica da exegese, onde, para que você possa aplicar para a igreja atual uma determinada doutrina, essa doutrina tem que estar clara no Novo Testamento especificamente. Então, essa é a regra básica da exegese. Muito cuidado com isso.